Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Resenha Matemática. Hoje eu tenho o prazer e a satisfação de receber comigo o professor Jonas e o professor Glenn. Boa noite, Alita. Boa noite. Certo? Boa noite, Glenn. Tudo bem? Quanto tempo, Boa hein? noite. Eu fui aluno dos dois, os dois são sensacionais. Obrigado. Bom, vamos começar. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ver qual questãozinha a gente tem para hoje. Hoje a gente trouxe uma questão da FAMEMA 2019 com o tema estatística, né? Estatística como cai no vestibular. Agora eu jogo a bola para o Glenn e para o Jonas, vocês baterem um papinho de como que é a estatística nos vestibulares. Agora é com vocês. Glenn, nessas andanças que a gente tem de vestibular, a gente sabe muito bem que a estatística é um elemento presente nos exames, principalmente nos exames que a gente tem do Enem, que todo ano aparece uma ou duas questões envolvendo esse tipo de coisa. Agora, normalmente, o que aparece nessas questões em termos de estatística? Bom, a estatística é basicamente sobre populações em que você não consegue, ou não há interesse, ou não consegue, por causa do tamanho da população, estudar cada indivíduo, tá? Cada elemento da população. Então, normalmente, você faz ou colhe uma amostra, estuda a amostra, e a partir das conclusões desse estudo sobre a amostra, você extrapola para a população toda. Tá? Ou então, se você já estudou a população toda, você também está interessado em ver o futuro, o que vai acontecer no futuro, basicamente, se precaver, se prevenir, se preparar para um evento futuro. Quando você pega uma amostra, eu posso pegar essa amostra aleatoriamente, qualquer uma? Não, é intuitivo que quanto maior for a amostra, tá, melhor será o conjunto de conclusões que você tira. Tá? Porque a partir dos dados, você tira então as informações e o tamanho da amostra influi nisso. Há medidores. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente trabalha com estatística, normalmente, quando você fala em eleição, você fala em variância e desvio padrão. Normalmente, eles usam o desvio. Agora, nos vestibulares, normalmente, esses dois conceitos são mais difíceis de cair, né? O que você vê por aí? Que eu tenho visto nos exames, a incidência de variância e desvio padrão é muito pequena. Isto é, infelizmente, por causa da limitação de não poder usar a calculadora. Para calcular a variância, tá, que é uma soma de quadrados, diferenças, e tem que calcular antes a média, sem calculadora, você vai calcular um tempo enorme para fazer conta simples. Tá? Não é a complicação da conta, é a quantidade de contas simples. Tá? Isso toma um tempo. Tá? E, então, esse é o motivo. E não pedir muito sobre variância e desvio padrão. Perfeito. Bom, podemos ir para a questão? Vamos. Em uma pesquisa foram utilizadas 50 mudas, né? Ou seja, a nossa amostra tem 50 observações, né? Nosso N igual a 50. Lembrando que isso aqui é o N da amostra, né? Não é população. De determinado tipo de planta, com alturas diferentes. A tabela mostra o número de mudas e suas respectivas alturas. Então, interessante observar que aqui a gente tem a incidência, né? E aqui a gente tem a altura de cada uma das plantas, ou seja, tenho 18 plantas de 10 centímetros de altura, 7 de 13. Interessante que muitos alunos se confundem aqui, né? Ele vem e pergunta, considerando as alturas de todas essas mudas, ele pergunta a média
a moda e a mediana. Tá? Vamos falar um pouquinho dessas 3 medidas? Podemos falar. O que é a moda, Glenn? A moda é o valor que tem a maior frequência, que mais aparece. É o valor que está na moda, né? E isto, a palavra que está na moda, o termo está na moda é assim, aproxima muito a gente da resposta correta. Isso. Perfeito. Olhando aqui na tabela, a gente já consegue ver, né? Quem que está na moda. Então, quem está na moda é ter comprimento, altura de 10 centímetros. Isso. Porque das 50 amostras, 50 mudas, melhor, 18 tem essa altura. E não tem ninguém, tá? 18 é a maior frequência. Não tem ninguém que Exato. aparece mais. Não tem outro valor com uma frequência maior. Perfeito. Então, a moda é 10 centímetros. O que já ajuda de uma certa forma, né? Exatamente porque ele diz que é média, moda e mediana. Exato. Então, a moda está na coluna do meio ali. Exato, exato. Prestar atenção nessa ordem, né? Vamos deixar a média por último, falar um pouquinho da mediana. Para que serve a mediana? Que, aliás, só um segundo. Que, aliás, é uma técnica, inclusive o Glenn sempre usou isso em aula, né? Que é o seguinte: olhe as alternativas que você tem, veja o raciocínio que você vai usar, que muitas vezes, né, você tem a resposta na própria questão, no corpo da questão ali. Eu lembro que quando começou os vestibulares do Enem, a gente fazia as correções e era uma das coisas que a gente chamava atenção, né, dos alunos, e o Glenn sempre foi técnico nisso, que ele é muito técnico para esse tipo de coisa, para fazer esse tipo de comentário. Isso ajuda bastante, né? Sim. Sim. Então, neste caso aqui, em que você já concluiu que a moda é 10, vão sobrar apenas as alternativas B de bola e C de casa. É verdade. Porque as demais alternativas, o A elimina, o D elimina e o E também elimina. Então, se não houver tempo, tá, está no final, tá, tem que entregar a prova, vai ter que chutar entre B e C. A probabilidade de acertar agora, em vez de ser 20%, aumenta para 50%, porque só tem 2 opções. Né? Perfeitamente. Note que nessas 2 opções, aparece como mediana 9 centímetros, tanto na alternativa B como na alternativa C. Ou seja, nesse modo de proceder, seria perda de tempo nesta questão e calcular a mediana. Que, sem dúvida. Tá? Ou é B ou é C, mas é até igual. Então, para terminar e acertar a questão, basta calcular a média. Comum. Tá. Vamos calcular a média e aí depois a gente fala um pouquinho sobre a mediana. Caso o aluno não tivesse tido essa sacada, né? Então vamos lá. Bom, o que a gente vai ter que fazer na média? Uma fração, um quociente melhor. Fração. Vou fazer aqui. O denominador, o divisor, é o total de indivíduos aí. No caso, 50. Ou seja, eu vou somar 50 alturas e dividir por 50. Eu vou obter a média. Correto. Exatamente. Só que, ô Jonas, eu preciso somar o 10, 18 vezes, o 13, 7 Não, faz o produto. 18 por 10, vai fazendo o produto. Então eu faço 18 vezes 10, mais, está mudando de cor aqui, a incidência vezes a altura. A altura 13 aparece 7 vezes. Mais 9 vezes 8. A altura 8 aparece 9 vezes. Mais
16 vezes 4,5. Percebe que 9 vezes 8 é a mesma coisa que 16 vezes 4,5, né? Um é o dobro e o outro é a metade, né? Bom, isso aqui, fazendo a conta, eu vou fazer mais um passo aqui, tá? Só para... Vou fazer mais um passo. 18 vezes 10 deu 180. 7 vezes 13 deu 91, né? 70 mais 21, 91. Mais 72. Mais 72. Mais 72. Mais 72, que é a mesma coisa, 9 vezes 8, 16 vezes 4,5, né? Isso. Continua dividindo por 50. Dá 415. Dá 415? 415 por 50. Perfeito. Isso aqui vai dar 8,3. 8,3. Aí você já mata a questão, né? A questão já foi. Você nem Alternativa precisou B. calcular a mediana, certo? Sim. Só que nem eu falei, se o aluno não tivesse tido a sacada da moda, chega no vestibular, tá nervoso, esqueceu que é moda, ele não eliminou estas questões. Ele não eliminou. E ele quer calcular a mediana. O que a gente faz? Bom, vai ter que ter um trabalho maior aí, né? Tem um trabalho. Tem que colocar em rol. E Bom, depois fazer o cálculo da mediana. Ordem crescente ou ordem decrescente, tanto faz. Perfeito. Basta estar em ordem. Então vamos lá. Mediana. Mediana. O que eu tenho que fazer? Colocar em ordem. Primeiro de tudo. Por quê? Porque a mediana vai ser o valor central, né? O valor que deixa Exato. 50% das observações de um lado e 50% do outro. Ô, Jonas, e se eu tiver valor par de observações, o que eu tenho que fazer? Bom, se tiver valor par, você vai pegar o extremo à esquerda e o extremo à direita do rol, soma e divide por 2. E se eu tiver valor ímpar, é o carinha que está na metade mesmo. É o termo central. Bom, eu não vou precisar escrever todos, né? Mas o que eu vou fazer? Colocar em ordem? Coloca que o Glenn colocou bem em ordem crescente ou decrescente. Sempre é importante. Ordem, tá bom. Crescente ou decrescente. Certo? Então vamos lá. Vou colocar em ordem crescente. O valor 4,5 aparece 16 vezes. Então, só que eu não preciso escrever todos os 4,5, né? Sim. Eu escrevo 3 pontinhos e eu sei que aqui, vou escrever embaixo, eu sei que aqui eu tenho 16 elementos. Tá? Aqui é um pouco trabalhoso, né? Que nem a gente falou, se o aluno não tiver tido aquela sacada. O valor 8 aparece 9 vezes. Eu não preciso escrever o 8 9 vezes, né? Eu escrevo 3 pontinhos, sabendo que aqui tem 9 elementos. O valor 13, eu tô... Exatamente, não é o valor 13, né? É o valor 10. A gente está colocando em ordem. Presta atenção nisso aqui. O 10 aparece 18 vezes. Coloco 3 pontinhos, sabendo que aqui são 18 elementos. Aqui o aluno pode se confundir, né? Se ele não prestar atenção, ele bota o 13. E aqui o 13 aparece 7 vezes. Não preciso escrever todas? Tá bom. E como que eu acho agora o valor central? Né? Eu tenho 50 elementos, né? Coloca lá o 7. Aí tem um detalhe interessante ali. Quantos elementos da amostra? 50 elementos. 50, né, Glenn? Isso. Aqui já tem 25.
do seu lado esquerdo. Então, é só pegar o primeiro à direita, você já tem, né, as condições para trabalhar. 25 elementos. E aqui, Mas, ou seja, a 25 FAMEMA ajudou aqui, né? A FAMEMA Exato. ajudou. Horas. Então, pegar o 10 e o 8, somar os dois, dividir por 2. Perfeito. Porque é aquilo que eu falei, tem número par de elementos, né? Isso. 8, eu vou fazer em outra cor aqui. Esses são os termos centrais. Termos. Posso chamar assim, centrais? A sequência só. Então, a mediana... Opa! Mediana, certo? MD. 8 mais 10 dividido por 2. Mais conhecido como 9. Acabou. Bom. Você teve um pouco mais de trabalho, mas resolveu a questão mesmo assim, né? O que é importante notar aí, e o Glenn coloca bem, Chuchu, é o seguinte, é você reparar as condições que você tem na questão do teste e o quão você pode utilizar isso para a resolução da questão de forma mais simples, mais fácil. Exato. Né? Muitas vezes, e eu já vi o Glenn fazer isso em aula, ele pegar a alternativa e voltar para a questão. O resultado que ele tinha ali, ele construiu a questão. Já vi o Ponce fazer isso, ele fazer isso, né? Sim. E é brilhante isso aí, porque você absorve uma quantidade de conceitos muito interessantes que você pode usar na feitura de teste. Perfeito. Bom. O que eu queria falar também, acho que foi o Danilo Chalita que falou assim, ou foi Jonas, que falou que 9 multiplicado por 8 é numericamente igual a 16 multiplicado por 4,5, no cálculo da média. Isso. Tá? Isto. Para o candidato perceber isto, ele tem que estar mentalmente descansado e emocionalmente assim, sem problema, senão ele não percebe esses detalhes. Exatamente. Tá? Ele vai perder uns 2 segundos, 9 vezes 8, 72, ou 16 multiplicado por 4,5, também vai levar alguns segundos aí, né? Mais ainda. Tá? Aqui ele ia levar mais. Segundinho aqui, você somando na prova inteira, tá? Você tem tempo aí para fazer mais uma ou duas questões. Claro. Dá. Você tem condições de fazer esse trabalho aí e economizar tempo para isso. Então, tem que ser esperto nessas condições. Eu lembro uma vez, eu fiz um concurso do Banco do Brasil. Legal. E você tinha 50 testes, né? E você tinha exatamente 50 minutos. Jonas, você falou 50 testes, não, 50 questões, tá? E 50 minutos, é isso? Era, 1 minuto cada um. Então, um contra-exemplo é de uma prova lá da, se não me engano, da Poli, que tinha 3 questões só. Então. Imagina, 1h30 em média por questão. Tá? Já pensou se vira a folha? Cadê o resto da prova? Não, é só isso, 3 questões. E o tempo? 4h30. Você lia a primeira questão e ia lendo a primeira questão. Nossa Senhora. Vamos pular essa. Aí você começa a ler a segunda questão. Na hora de começar a ler a segunda questão, você voltava correndo para a primeira, porque era mais fácil. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas vamos lá. Nessa questão aqui, não, eu acho que não tem mais o que falar, né? Talvez venha a dúvida assim, por que vou calcular na prática? Tá? Quando é que vou calcular a média aritmética? No caso, 8,3. Interessante. Né? E quando é que vou calcular a mediana? Perfeito. Porque às vezes... Acho que é isso. Porque às vezes a média não é muito explicativa, né? Às vezes a média não serve para nada, né? Não, principalmente se tiver assim valores que fogem completamente do... Como fala? Da maioria.
né? A mediana fala sobre 2 metades, então, né, valores especiais aí. Tem um exemplo de um livro americano que calcula a renda mensal, não, a renda anual de uma cidade pequena, lá nos Estados Unidos. E ele fala, se por acaso o Bill Gates, né, resolve se mudar e mudar para aquela cidade, então aquela média aritmética não funciona para não é nada. Porque, por exemplo, a gente tem aqui $2.000, $3.000, renda média. Chega o Bill Gates. Não sei. Eu acho que é mais do que isso, né? 4 bi. Não, que 4 bi? Mas não sei se... Acho que o Bill Gates não é 4 bi, não. 4 bi é o total acumulado, talvez. Não, eu acho que 4 bi é cafezinho para ele. Aí tem que pegar o Google. Bom, mas era só para mostrar aqui um número muito grande. Ele desfaz o interesse da média, a média aritmética comum. Assim, né? Bom, poderia talvez pensar em médias ponderadas, né? Outro tipo de média. Na verdade, existem infinitas médias, infinitas não vou falar, mas existem muitas. Não é só média aritmética, média geométrica, média harmônica, vai embora. Isso. Tá? A média, muitas vezes, é feita em função da população, em função da característica a ser estudada. Perfeito. Perfeitamente. Bom, senhores, eu recebi o aviso aqui de que o nosso tempo está acabando, então eu vou finalizar. Perfeito. Foi um prazer essa conversa com vocês. O prazer foi nosso também, né? Bom, vejo vocês no próximo vídeo com mais uma questãozinha, hein? Tá. Sai daí. Até que é gostoso isso aí.